Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do nosso amado e poderoso Jesus Cristo Jesus. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas relata a história onde Jonas ele recebe o chamado de Deus para pregar a Nínive, pois essa cidade estava tão contaminada que a maldade chegou à presença de Deus. Então ele manda Jonas para Nínive. Porém Jonas pega e foge. Ele pega um barco e foge para Tarsis. E quando ele chega lá no barco, que ele vai dormir, Deus envia uma tempestade, em propósito de tentar acordar Jonas, trazer medo para ele, tremor. Só que Jonas acaba dormindo e os marinheiros que estavam com medo, eles pegam e começam a tirar sorte, a tentar descobrir qual foi o Deus que causou essa tempestade. Então eles acordam Jonas e lançam sorte para descobrir quem era responsável por isso. Então a sorte vai e cai para Jonas. Quando a sorte cai para Jonas, ele se pergunta por que ele fez isso. E ele fala que ele serve ao Deus que fez o mar e a terra, num propósito logo de se entregar, e pede para que joguem ele ao rio. Quando jogam Jonas ao rio, a tempestade passa. Então Deus envia um peixe, uma baleia, que pega e engole Jonas. E ele fica lá por 3 dias na barriga do peixe pensando no que ele fez. Quando passa os 3 dias, parece que são 3 dias e meio, a baleia joga de volta ele e Deus fala para ele pregar a palavra em Nínive. Ele volta lá e pregar. Jonas vai e prega que dentro de 40 dias Nínive será destruída. Só que o que ele não esperava era que o povo iria se arrepender. O povo se arrependendo então, e até os animais, e o rei que decreta jejum, ele acaba então se estressando e indo esperar a destruição de Nínive. Ele fica lá esperando. Deus cria uma árvore para ele, depois Deus manda um verme, aí a árvore morre, aí o sol também começa a esquentar demais e ele começa a querer morrer, pedir a Deus para morrer. Então Deus pergunta a ele do porquê, que já que ele se importa tanto com essa árvore, por que ele não pode se importar com Nínive? Ele não pode perdoar, já que Nínive tem mais de 140 mil habitantes. Deixa eu ver aqui pra eu não dizer que eu tô falando besteira. – 120 mil habitantes. E o livro acaba sem resposta, mostrando que muitas vezes a gente pensa: fulano de tal não merece ser perdoado. O que foi que Jonas fez? Ele não quis que Deus perdoasse aquele povo, pois sabia do pecado. E ele fugiu mais porque ele sabia que se ele pregasse a palavra, o povo ia se arrepender, porque Deus é misericordioso, em graça e misericórdia. E então ele foi lá e pregou e esperou a destruição da cidade. Porém Deus não fez isso. Em vez disso, foi mostrar para Jonas que ele devia sim ter pena dos habitantes. E muitas das vezes esse livro mostra que muitas vezes a gente acha, que uma pessoa não deve ser perdoada por conta daquilo que ele fez. A gente pensa, a gente vai ver que hoje no mundo, a gente vai ver que o povo está falando: é melhor que as pessoas estejam mortas, não deve ser perdoada nem nada. Só que para Deus é uma alma. Então, contanto que se converta dos caminhos maus, que vença, que tenha a sua libertação, é sim provável de que essa pessoa vai alcançar sim a vida eterna. E que a gente não deve julgar as pessoas, como a gente vê pastores que se desviaram, como um pastor que teve que se desviou, que ele era da libertação, só que ele foi lá e se desviou, ele caiu por conta das tentações. O que é uma luta que acontece na nossa vida espiritual. A gente pode acabar caindo. As pessoas veio e começaram a julgar ele sem parar, sem pensar. Quando é um dia pra cá, ele recebe a profecia que ele vai voltar a ser como ele era. Só que as pessoas continuam julgando. As pessoas esqueceram que Deus é misericordioso. Deus não faz acepção de pessoas. Como a parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo pega a sua herança, sai da casa do pai e vai viver a sua vida no mundo. Vai gastar a sua vida com mulheres, vai gastar a sua vida com a sua riqueza, vai fazer tudo de errado. E então ele perde tudo, e quando ele volta para casa do pai dele, o pai dele recebe ele e dá uma festa, coloca um dedo em seu anel, roupas novas e recebe ele. A gente deve parar de fazer acepção de pessoas.
O livro de Jonas mostra que o povo estava totalmente corrompido naquela cidade, não tinha mais esperança, não tinha mais nada, as pessoas estavam completamente perdidas e o pecado estava grande. Só que por conta de uma palavra, de apenas uma frase, não foi nem necessário uma pregação toda que a gente vê aqui no mundo, né? Para um arrependimento, para o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça, do juízo, é necessário que aconteça uma grande pregação que venha convencer a pessoa por dentro. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, o que aconteceu foi que eles se arrependeram e o rei decretou, vestiu o pano de saco e decretou que até os animais iam ficar de jejum. E então Jonas se estressa e quer a destruição da cidade. Foi por isso que ele tinha fugido. Ele não queria que a cidade se arrependesse de jeito nenhum. E ele sabia que Deus ia perdoar eles. Estava esperando a destruição. Porque era uma cidade idólatra, era uma cidade que não se encaixava com os padrões de Israel. Eram considerados inimigos. Então isso mostra que a gente não deve fazer exceção de pessoas. Que a gente deve sim aceitar a pessoa. Que para Deus ali é uma alma, independente do que fez, ainda há o arrependimento, ainda tem o Espírito Santo convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Então a gente tem que pegar e parar de julgar, porque quem julga verdadeiramente, quem vai julgar nossas ações no trono branco vai ser Deus. Ele sabe o coração de cada um, ele sonda o nosso coração. A gente tem que parar de julgar. Graças a Deus. E outro ponto que eu quero trazer é sobre o nosso chamado, porque Jonas ele tinha o chamado de pregar a palavra para aquelas pessoas, mas ele fugiu, ele não quis obedecer a Deus. E muitas das vezes nós estamos fazendo isso. Eu mesmo já fugi muito do meu chamado, já não quis pregar a palavra muitas vezes. Inclusive, o canal não queria continuar, eu não quero continuar, na verdade, mas o meu propósito é alcançar almas. Muitos não querem sair para pregar a verdade, muitos estão com medo por conta que o mundo está em um padrão diferente, não estão tendo coragem de pregar a santidade, pregar a doutrina da alma, do corpo, do espírito, não estão tendo mais coragem nenhuma de pregar a verdade. E Jonas ele foge para não pregar com medo também daquelas pessoas, de o que elas podiam fazer com ele, de como ele ia ser confrontado. Ele pega e foge, ele resolve não ir. E muitas das vezes nós fugimos do nosso chamado. Deus chama a gente para pregar, para louvar, para cantar, para ganhar uma alma. A gente não quer. A gente prefere viver a nossa vida do jeito que a gente vive. E quando o peixe chega, a gente começa a se sentir mal. Que foi o que aconteceu na oração de arrependimento de Jonas. Que ele pega e fala que vai cumprir aquilo da qual ele prometeu. E sendo assim, o Senhor dá uma nova oportunidade para que ele venha pregar. E hoje Deus está dando uma nova oportunidade de nós pregarmos novamente a palavra. De nesse final de tempo a gente venha se juntar em jejum, oração, ir para as ruas pregar a palavra para que as almas venham se arrepender do pecado, da justiça, do juízo. Para que a gente venha ganhar mais almas cada vez mais. Para que a gente venha cada vez mais combater esse evangelho onde as pessoas estão dizendo que não é necessário santidade para entrar no céu. Que Deus conhece o nosso coração. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A pregar novamente nas ruas, a pregar o evangelho. A pregar para aquelas almas da qual muitos acham que não tem salvação, mas na verdade tem salvação.